Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar de Brasileirão, 25ª rodada, depois de Copa Sul-Americana, depois de Copa Libertadores, muitas emoções no meio da semana e agora vamos focar no Brasileirão novamente. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o Majestoso às 11 horas da manhã no domingo. O São Paulo recebe o Corinthians. E a gente tem aí um clássico bem interessante à vista nesse confronto entre essas duas equipes paulistas. O São Paulo ainda não conseguiu sair da zona de degola e esse confronto é muito importante para a equipe, quem sabe, conseguir respirar um pouco. A equipe já está há mais de 10 rodadas na zona de rebaixamento e precisa urgentemente mudar essa situação, até porque a gente chega num momento de reta final de Brasileirão e o São Paulo precisa de uma reação imediata. Já o Corinthians, depois da eliminação da Copa Sul-Americana no meio da semana, a equipe foca no Brasileirão, que é a única competição que ainda tem a chance de ganhar título nesse ano e está com tudo aí na primeira posição do campeonato, com 10 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Grêmio, e precisa focar, até porque a equipe do Corinthians não vem bem nesse segundo turno do Brasileirão. O Corinthians precisa focar se quer alcançar o título do Brasileirão 2017. Como é um clássico, a gente sempre espera muita coisa de clássicos e ainda mais de um majestoso entre São Paulo e Corinthians. Eu acho que esse confronto é um divisor de águas para ambas as equipes, porque as duas precisam provar que estão vivas dentro do Brasileirão. Uma em função do título e a outra em função da saída do rebaixamento e se manter na primeira divisão. Então eu acredito que o início de jogo ele seja um tanto mais estudado. Eu acredito que a gente não vai ter nenhuma das duas equipes indo para cima e procurando gol adoidado logo de início, logo de cara. Então eu imagino que seja um jogo mais estudado logo de início. O meu palpite vai ficar na parte com mais gols, segunda parte. Ou seja, nós temos o primeiro tempo, depois o segundo tempo e a minha aposta é que o segundo tempo vai ser a parte com mais gols no jogo. Vocês encontram esse tipo de aposta na casa de apostas Betway com odds de 2,15, ou seja, um retorno de R$ 2,15 para cada real apostado. É uma odd muito interessante e esse é o meu palpite para esse jogo entre São Paulo e Corinthians. O segundo palpite fica para Fluminense e Palmeiras. O Flu aí teve no meio da semana uma classificação complicadíssima frente à LDU, mas conseguiu fazer um gol fora de casa e foi crucial para a classificação da equipe. E nesse domingo, mesmo ainda não estando 100% da volta da viagem, o Flu recebe o Palmeiras e eu acredito que esse confronto a gente tem a chance de termos gols. Nos últimos 9 jogos do Palmeiras, fora de casa, em apenas um deles o Palmeiras não fez gol pelo Brasileirão. E a gente tem ainda o Dudu, que está de volta, ele faz muita diferença no ataque do Palmeiras e eu acredito que o Palmeiras consiga marcar gols frente ao Fluminense, porque o Fluminense mostrou, principalmente contra a LDU no meio da semana, que a defesa está muito complicada. A gente tem várias falhas visíveis na defesa do Fluminense que precisam ser ajeitadas. Então eu acho muito provável o Palmeiras fazer gols no Fluminense. E o Fluminense, embora tenha a defesa bem complicada, o Fluminense tem um bom ataque. Então eu imagino que o Fluminense também consiga fazer gols e eu vejo o melhor palpite para Fluminense e Palmeiras no ambos marcam com odds de 1,80 na casa de apostas Betway. E o terceiro e último palpite fica para Chapecoense e Ponte Preta. As duas equipes foram eliminadas no meio da semana. A Chape foi eliminada pelo Flamengo e a Ponte Preta foi eliminada pelo Sport na Copa Sul-Americana e resta agora apenas o Campeonato Brasileiro para essas equipes. E embora reste apenas o Campeonato Brasileiro, a luta dessas equipes aí está sendo sair debaixo da tabela. Tanto a Chape quanto a Ponte Preta não estão em situações confortáveis dentro da tabela e precisam de uma reanimada. A Chapecoense, curiosamente, joga melhor fora de casa do que na própria casa. E
a Macaca é atualmente o pior visitante da competição, com uma vitória apenas durante todo o Campeonato Brasileiro. Pensando assim, a gente tem grandes possibilidades da Chapecoense vencer a Macaca nesse confronto domingo. Mas eu acredito que a Ponte Preta tenha ataque para conseguir fazer gols. Eu acredito que seja um jogo aberto. As duas equipes precisam muito dessa vitória. É um momento importante. Esse é um momento crucial, na verdade, do Campeonato Brasileiro. Então as equipes precisam procurar pontuar, precisam buscar os pontos, tanto fora quanto dentro de casa. Eu acho que é bem importante esse jogo, tanto para a Chape quanto para a Ponte Preta, principalmente depois de uma eliminação. As equipes precisam mostrar serviço dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o meu palpite fica no ambos marcam entre Chapecoense e Ponte Preta, com odds de 1,95 também na casa de apostas Betway. Então é isso, galera. Esses são os meus palpites para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!